Quem nunca se pegou tropeçando nas próprias palavras, tentando expressar uma ideia brilhante? É como se o cérebro e a boca estivessem em universos paralelos, né? Pois é, essa dificuldade em se comunicar pode ser mais do que um simples engasgo mental. Na real, esses bloqueios internos são verdadeiros sabotadores na nossa vida. Eles ficam lá, escondidos nos bastidores da mente, prontos para entrar em cena e estragar todo o nosso show. E olha, não é à toa que muita gente anda por aí se perguntando como expressar melhor o que pensa. É aquela sensação de ter algo importante para dizer, mas as palavras simplesmente não saem. Parece que o universo conspira contra a gente nesses momentos, né? Mas calma lá, não é bem assim. Na verdade, esses bloqueios são como nós em uma corda. Quanto mais a gente puxa, mais apertado fica. O segredo está em identificar esses nós e desatá-los com calma. Afinal, aprender como articular ideias não é um passe de mágica, é um processo. E acredite, todo mundo pode melhorar sua comunicação, basta apenas um pouco de dedicação com as técnicas corretas. Pensa que você está numa entrevista de emprego dos sonhos, aquela que pode mudar sua vida. Aí, de repente, o entrevistador faz aquela pergunta mais importante e... Pei! Sua mente trava, da tela azul e as palavras somem. Frustrante, né? É meu amigo, essa dificuldade em se expressar pode custar caro na sua vida profissional. Mas não para por aí não. Nos relacionamentos então. Nossa, quantas tretas e confusões poderiam ser evitados se a gente soubesse se expressar de forma mais clara. É por isso que aprender a ser mais articulado é praticamente um superpoder nos dias de hoje. E olha só que loucura. Às vezes, a gente nem percebe que está preso nesses bloqueios. É como se tivesse um filtro invisível entre o que a gente pensa e o que a gente fala. Mas relaxa, tá todo mundo no mesmo barco. A boa notícia é que dá para mudar isso. Bom, o primeiro passo é reconhecer que existe um probleminha ali. Depois é partir para a ação. Quer um exemplo? Tenta gravar um áudio falando sobre um assunto que você curte. Depois escuta. Você vai perceber onde está emperrando. Imagine seu corpo como uma máquina perfeitamente projetada. Cada articulação, seja no joelho, cotovelo ou dedos, permite que você se mova com graça e precisão. Agora, pense na sua mente da mesma forma. Assim como as articulações físicas conectam ossos e músculos, a articulação mental liga conceitos e ideias. É essa conexão que permite que nos expressemos com clareza e fluidez. Quando alguém pergunta como expressar melhor seus pensamentos, é como se estivesse pedindo dicas para melhorar a flexibilidade mental. As articulações do corpo trabalham em conjunto para criar movimentos complexos. Um dançarino, por exemplo, coordena diversas articulações simultaneamente para executar uma coreografia. Da mesma forma, ao articular ideias, combinamos diferentes conceitos para criar argumentos elaborados ou explicações detalhadas. É por isso que melhorar a comunicação vai além de simplesmente aumentar o vocabulário. Trata-se de aprender a conectar ideias de forma fluida, como um corpo bem treinado executa movimentos complexos sem esforço aparente. Assim como um atleta treina suas articulações para ganhar flexibilidade e força, podemos exercitar nossa mente para articular pensamentos com mais eficiência. Isso envolve praticar como expressar ideias em diferentes contextos, experimentar novas formas de conectar conceitos e desafiar-se a explicar temas complexos de maneira simples, né? E aqui está a beleza disso tudo. Assim como articulações saudáveis permitem uma vida mais ativa e plena, uma mente bem articulada abre portas em todas as áreas da vida. No trabalho, você se torna aquela pessoa que sempre consegue explicar suas ideias de forma clara e convincente. Nos relacionamentos pessoais, você expressa seus sentimentos e necessidades com precisão, evitando mal-entendidos, até mesmo em situações cotidianas, como pedir informações ou fazer uma reclamação.
você se comunica com mais eficácia. É como se você tivesse lubrificado as articulações da sua mente, permitindo que suas ideias fluam com mais naturalidade e impacto. Sabe aquela sensação de estar correndo enquanto fala? Pois é, muita gente cai nessa armadilha sem perceber. Mas o segredo para como falar melhor está justamente em desacelerar. Sim, falar mais devagar, e isso não é sinal de lerdeza, mas de domínio da comunicação. É com tomar um bom vinho, quanto mais devagar, mais sabores você descobre. Da mesma forma, ao falar com calma, você dá tempo para o seu cérebro processar as ideias e para quem estiver te ouvindo absorver o que está dizendo. A comunicação fica mais clara, precisa e impactante. Agora vamos falar de vocabulário. Calma. Não é para você sair por aí engolindo dicionários. A ideia é escolher as palavras certas, como um chefe seleciona os ingredientes para uma receita perfeita. Pense nisso. Cada palavra é uma ferramenta poderosa para expressar exatamente o que você quer dizer. Então, por que não investir um tempinho para escolher as melhores? No caso da comunicação, com um repertório bem escolhido de palavras, você consegue se expressar melhor em qualquer situação. E aqui vem a parte que muita gente esquece: o poder do silêncio. Parece contraditório, né? Afinal, estamos falando de como melhorar a comunicação. Mas olha só, o silêncio é como a moldura de um quadro. Ele dá destaque e valor ao que foi dito. Inserir pausas estratégicas na sua fala não só dá um ar de sabedoria, como também permite que suas ideias respirem. É nessas pausas que o ouvinte processa a informação e se prepara para receber mais. Além disso, o silêncio te dá tempo para organizar os próximos pensamentos. É como dar um intervalo para o seu cérebro recarregar. Combinar essas 3 ferramentas, falar devagar, escolher bem as palavras e usar o silêncio, é como ter um grande trunfo na comunicação. Você não só melhora essa clareza do que diz, mas também aumenta a sua confiança ao falar. Quando você não corre com as palavras, tem tempo de escolhê-las bem e usa o silêncio a seu favor, naturalmente se sente mais seguro. E o melhor de tudo? Essas ferramentas são acessíveis a qualquer um que queira aprender como se expressar melhor. Basta prática e consciência. Com o tempo, você vai ver que essa combinação se torna tão natural quanto respirar. Pense em seu cérebro como uma biblioteca gigantesca. Nas prateleiras mais acessíveis estão as palavras que você usa no dia a dia, mas lá no fundão, escondidas na poeira, existem milhares de outras palavras que você conhece, mas raramente usa. Ampliar o vocabulário não é só decorar palavras novas, é torná-las parte do seu arsenal diário de comunicação. E o que faz isso acontecer? Leitura e escrita. Esses 2 hábitos funcionam como um balde puxando as palavras do fundo de um poço, deixando-as sempre à mão quando você precisar. Vamos falar de leitura primeiro. Não precisa ser só livros cabeçudos, não. Pode ser de tudo um pouco, revistas, blogs, jornais, até mesmo legendas de filmes. O importante é se expor a diferentes estilos de escrita e assuntos variados, né? Cada texto que você lê é como uma aula prática de como articular ideias. Você absorve naturalmente novas expressões, formas de construir frases e jeitos criativos de explicar conceitos. É como fazer uma imersão em um idioma estrangeiro, só que no seu próprio idioma. E o melhor, você nem percebe que está aprendendo. É osmose pura. Agora, a escrita. A escrita, ela é como um espelho da sua mente. Quando você escreve, seja um diário, um blog ou até posts nas redes sociais, você está forçando o seu cérebro a pescar lá no fundo do vocabulário para encontrar as palavras certas. É nessa hora que aquelas palavras esquecidas começam a aparecer. E quanto mais você escreve, mais fácil fica acessá-las. Você cria atalhos no seu cérebro. Com o tempo, você vai perceber que está se expressando de forma mais rica e precisa, tanto na escrita
quanto na fala. E sabe o que é mais legal? Esse processo de ampliação do vocabulário é um ciclo virtuoso. Quanto mais você lê, mais palavras conhece. Quanto mais escreve, mais pratica o uso dessas palavras. E quanto mais pratica, mais natural fica usá-las no dia a dia. De repente você se pega usando palavras que antes pareciam complicadas demais e expressando ideias complexas com uma facilidade que te surpreende. É como se seu cérebro ganhasse super habilidades de comunicação. E tudo isso só porque você decidiu investir um tempinho em leitura e escrita. É incrível como pequenas mudanças de hábito podem transformar totalmente sua capacidade de se expressar. Já se pegou no meio de uma conversa pensando, peraí, o que eu estava querendo dizer mesmo? Isso acontece mais do que a gente gostaria de admitir. Saber o que se quer dizer parece óbvio, mas é uma arte que poucos dominam. É como ser um arquiteto das ideias. Antes de construir, você precisa ter um plano claro. Pensar antes de falar não é ser lento, é ser estratégico. É como dar um Google Maps para o seu pensamento. Você traça a rota antes de sair por aí falando. Isso não só ajuda a expressar melhor suas ideias, mas também evita aqueles momentos embaraçosos de ops, falei besteira. Agora, vamos falar de uma habilidade ninja da comunicação. Reconhecer quando o outro tem algo útil a dizer. É fácil cair na armadilha de achar que sabemos tudo, né? Mas e se eu te dissesse que ouvir pode ser tão poderoso quanto falar? Pense nisso. Cada pessoa é como um livro ambulante, cheio de experiências e conhecimentos únicos. Quando você se abre para ouvir, é como ter acesso a uma biblioteca infinita de informações. Isso não só enriquece a conversa, mas também te ajuda a lapidar suas próprias ideias. Combinar essas duas habilidades, pensar antes de falar e valorizar a contribuição do outro, é como ter um superpoder nas discussões. Você não só se expressa de forma mais clara e assertiva, mas também cria um ambiente onde as ideias podem fluir livremente. É o famoso ganha-ganha da comunicação. Imagine só, você chega numa reunião com suas ideias bem organizadas, mas também aberto a novos insights. O resultado são discussões mais produtivas, menos mal-entendidos e soluções mais criativas. É como transformar uma partida de ping-pong de ideias em uma sinfonia de colaboração. E sabe o que é mais incrível? Essas habilidades são como plantas. Quanto mais você cuida e nutre, mais elas crescem e se desenvolvem. Com o tempo, você vai perceber que naturalmente pensa melhor antes de se expressar e fica mais atento ao que os outros têm a dizer. É uma evolução na sua forma de se comunicar e se relacionar com o mundo. Você se torna não só um comunicador melhor, mas também um ouvinte mais habilidoso. E acredite, isso abre portas em todas as áreas da vida. No trabalho, nos relacionamentos, até nas discussões mais acaloradas com a família, no almoço de domingo. E tudo começa com a simples decisão de pensar antes e ouvir mais. Aprimorar a comunicação é como aprender a tocar um instrumento musical. Não basta conhecer as notas, é preciso praticá-las constantemente para criar melodias harmoniosas. Cada interação diária é uma oportunidade de afinar suas habilidades comunicativas. Uma conversa casual no café da manhã, uma reunião de trabalho, ou até mesmo um bate-papo com um vizinho no elevador. Todos esses momentos são palcos para seu desenvolvimento. A chave está em abordar cada situação com consciência, observando como você se expressa e como as pessoas reagem às suas palavras. Diversificar suas práticas é fundamental para um crescimento abrangente. Imagine-se como um chefe aprendendo novas técnicas culinárias. Um dia você pode se concentrar em aperfeiçoar a arte de contar histórias, transformando fatos cotidianos em narrativas cativantes. No outro, pode desafiar-se a explicar um conceito complexo de forma simples, como se estivesse ensinando a uma criança. Participar de debates amigáveis sobre temas variados exercita sua capacidade
de articular argumentos e ouvir diferentes perspectivas. Cada experiência adiciona um novo tempero ao seu repertório comunicativo. A beleza desse processo está nos pequenos avanços diários. É como aprender um novo idioma. No início, você tropeça nas palavras e constrói frases simples. Com o tempo e prática constante, sua fluência aumenta e você se surpreende expressando nuances e sutilezas que antes pareciam inalcançáveis. Os erros, longe de serem motivo de desânimo, tornam-se valiosas lições. Aquele momento em que você não conseguiu explicar uma ideia claramente é uma oportunidade de ouro para refletir e buscar formas mais eficazes de se expressar na próxima vez. Lembre-se, a jornada para se tornar um comunicador habilidoso não tem um ponto final definido. É um caminho de evolução contínua, repleto de descobertas e aprendizados. Cada dia traz consigo novas chances de aprimoramento. Com o tempo, você notará mudanças significativas, ideias fluindo com mais clareza, conexões mais profundas com as pessoas ao seu redor, maior confiança em situações desafiadoras, né? É você expandindo seu vocabulário emocional e intelectual, abrindo portas para experiências e oportunidades antes inimagináveis, né? E tudo isso começa com a decisão de encarar cada interação como uma chance de crescimento. E aí, gostou dessas dicas para melhorar sua comunicação? Então não perca tempo, clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo valioso sobre como se expressar melhor e articular suas ideias de forma impactante. E tem mais. Deixei na descrição deste vídeo uma lista especial com os melhores livros para aprimorar ainda mais suas habilidades de comunicação. São verdadeiras joias que vão turbinar sua capacidade de se expressar. Dá uma olhada lá e comenta aqui embaixo qual livro você vai ler primeiro. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos continuar essa jornada rumo à comunicação perfeita. Até lá!